Então pronto, gente. Estamos aí. Eu estou gravando agora. Vou adicionar a atividade questionário. No ambiente EAD, questionário constitui uma das principais ferramentas com o foco de avaliação. Aliás, eu gostaria muito de mostrar para vocês, dentro da nossa biblioteca, lá da nossa sala de aula principal, tem um arquivo que eu gostaria de mostrar para vocês. Tutoriais. Guia para as ferramentas do Moodle. Esse arquivo, ele é muito interessante. Eu vou mostrar. Está na biblioteca da nossa sala de aula principal. Vou mostrar por que ele é bem interessante. Porque ele é muito prático para você identificar que ferramenta usa em que situação. Prestem atenção aqui, gente, para vocês poderem perceber a aplicabilidade desse guia. Nessa coluna aqui, nós temos o quê? As ferramentas, os tipos de ferramenta. Fórum de notícias, fórum de discussão, wiki, glossário, questionário, base de dados, tarefas, lição. Aqui nós temos as ferramentas, nessa coluna aqui, nessa coluna, ferramentas. Tá? Então, nessa coluna à esquerda, você tem as ferramentas. E aqui, nas colunas à direita, você tem as situações. Por exemplo, aqui é uma característica, é amigável? Uma pergunta, é amigável? Aí aqui você tem se essa ferramenta é amigável ou não, se ela é fácil de usar ou não. A outra é transferência de informação, ou seja, se você tem uma situação em que o teu objetivo é transferir informação, qual é a ferramenta mais apropriada para essa situação? Avaliação de aprendizagem. Você tem uma situação em que você quer avaliar a aprendizagem do aluno, qual a ferramenta mais apropriada? Você tem uma situação em que você quer comunicar, fazer uma comunicação ou interação com o aluno, qual é a ferramenta mais apropriada? Você tem uma situação em que o objetivo seu é desenvolver uma situação colaborativa, qual é a ferramenta mais apropriada? Por exemplo, uma coisa que chama atenção nesse quadro é que o fórum de discussão, ele é uma ferramenta que se adequa a praticamente todas as situações. Então, o fórum é uma ferramenta muito versátil num ambiente de educação à distância. Porque você pode usar o fórum para praticamente todas as situações. Tanto para publicar conteúdo, como para fazer uma avaliação, quanto para desenvolver uma atividade que exija colaboração ou interação, né? Enfim, em praticamente todas as situações você vai ver que ela está ou amarelo, ou laranja ou verde, tá vendo aqui, O fórum de discussão, ele está ou verde, ou pintado de verde, ou laranja. Laranja significa que não é ideal, mas pode ser usado. Verde significa que ele é ideal. E vermelho significa que ele não é apropriado. Esse arquivo aqui, em PDF, ele é muito prático para você rapidamente fazer um diagnóstico de uma ferramenta para usar no seu ambiente virtual. Vocês vão ver, por exemplo, que o questionário ele é muito específico. Ele se aplica a situações que envolvam avaliação. Questionário, vermelho em praticamente tudo, tá vendo? Ele só se adequa a situações que envolvam avaliação. Vamos lá então, já mostrei esse quadro, que eu acho que vale a pena vocês darem uma checada nele. Vamos lá para o que interessa. Pronto, agora vai ser mais rápido. Eu vou colocar aqui no título, né? Questionário. Ok? Responda as questões avaliativas. Vou fazer aqui o nosso quadro normal. Não se esqueçam, se você quiser, deixar marcada a caixinha, tá certo?
a caixinha aqui, exibir na página do curso. Vamos para as demais configurações. Quanto ao abrir o questionário, se você não ativar essas caixas, não fica sempre aberto, ou seja, fica sempre disponível, tá? Aqui você pode definir um tempo limite em minutos para que o aluno seja obrigado a responder o questionário naquele tempo. Eu gosto de usar esse recurso, entendeu? Aí eu coloco aqui, por exemplo, 60 minutos, que é 1 hora, é o mais do que suficiente para ele responder as questões. Quando você define o tempo, a pergunta seguinte é: quando o tempo expirar, o que vai acontecer? O que eu costumo colocar? A tentativa é enviada, ou seja, o questionário é travado onde ele parou e o questionário, o que ele fez é enviado. Esse limite de tempo você define em minutos, em hora, tá? E você diz assim, ó, você tem tantos minutos para responder a questão. Não, olha só, quando você abre esse questionário, ele vai te dar uma série de avisos. Ele vai dizer, olha, você está fazendo esse questionário, tem um limite de tantos minutos para ser feito, essa é a tua primeira tentativa de 2 possíveis. Ele vai te dar uma série de avisos. Aí você vai passando pelos quadrinhos que vão te aparecendo lá, te chamando a atenção para você saber. Aí você vai passando, avançar, até começar a fazer o questionário. Quando você abre o questionário, o tempo começa a retroagir. Está lá o cronômetro contando. O cronômetro vai contando lá. Então você vai vendo o tempo todo quanto falta para encerrar a tua tentativa. Particularmente, eu acho que o questionário é uma atividade que você deve fazer para justamente evitar um trabalho de correção manual de uma atividade, entendeu? Então, por exemplo, eu uso muito questionário, mas dificilmente eu coloco uma questão dissertativa. Na lição eu ainda ponho uma lição para o aluno, uma pergunta, mas normalmente são objetivos. Justamente para evitar trabalho. Período de carência. Vamos ver o que isso significa. Se a opção o que fazer quando o tempo expirar está configurada com a opção permitir um período de carência, aí você vai definir. Ou seja, aqui nesse quadro, nessas opções, tem uma que diz respeito a você oferecer a ele um período de carência, ou seja, vai terminar e vai ter um tempo para enviar. Mas se você não quer dar esse período de carência, se não tiver marcada a segunda opção, lá está indefinido. Nota não tem categoria. Tentativas permitidas, eu vou botar aqui 2. Método de avaliação pela média, eu vou botar pela média. Tem pela máxima e tal, pela primeira, pela última. Layout, ordem das perguntas, como mostrado na tela, ou você vai embaralhar aleatoriamente as perguntas. Eu gosto muito dessa opção de embaralhar, porque na segunda tentativa, as perguntas, se ele simplesmente decorou as respostas numa sequência, na segunda tentativa ele já vai se perder todinho, porque as questões vêm embaralhadas. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar, por exemplo, 10 perguntas por página. O que vai acontecer? Basicamente vai ser o questionário inteiro numa página só. Quando ele abrir o questionário, vai estar todas as perguntas lá. Método de navegação livre, ou ele pode acessar qualquer questão de forma não sequencial ou sequencial. Nesse caso aqui, gente, ó, método de navegação. Se você colocar sequencial, ele só vai permitir que você faça uma depois da outra. Isso, comportamento da questão. Misturar entre as questões, sim, ou seja, além dele misturar as questões, ele também misturará as opções dentro de uma questão. Por exemplo, uma questão múltipla escolha. Na primeira tentativa, a questão múltipla escolha tinha letra A era tal, letra B era tal, letra C era tal.
tá? Quando na segunda tentativa, ele vai, já a letra A não vai ser tal. Bom, vamos voltar aqui que eu quero terminar o questionário. Venha para cá. Como se comportam as questões? Veja bem, gente, olha só. Feedback adiado com CBM, feedback imediato, feedback imediato com CBN. Vamos ver o que é isso aqui, esse CBN. Alunos podem interagir com as questões no questionário de várias formas. Por exemplo, você pode querer que os alunos deem uma resposta para todas as questões e depois submeta o questionário inteiro, antes de ser avaliado ou receber qualquer feedback. Este é o modo feedback adiado. Alternativamente, você pode querer que seus alunos submetam cada questão à medida que eles avançam para receber feedback imediato. E se eles não acertarem na primeira tentativa, outra chance por uma pontuação menor. Na primeira tem outra chance por uma pontuação menor. Esse é o modo interativo com múltiplas tentativas. Veja bem, gente, então você tem aqui várias opções que mostram o resultado imediatamente ou mostram o resultado não é mostrado imediatamente para o aluno, né? Eu prefiro sempre que o feedback seja adiado, que ele não tenha esse feedback imediato, que ele responda para depois saber qual foi o resultado do questionário, tá? Então eu vou manter aqui feedback adiado. Cada tentativa se baseia na última. Se cada tentativa se basear na última, ele vai partir dos erros que ele cometeu na primeira. Então, basicamente, o que vai aparecer para ele são as questões erradas, para ele refazer. Então, o que eu faço? Eu coloco não. Cada tentativa se baseia na última? Não. Ele vai fazer a segunda tentativa igualzinho fez a primeira, com as mesmas possibilidades de erro e acerto. Bom, vamos para cá, para essas alternativas aqui, ó. Opções de revisão. Essas alternativas são interessantes, prestem atenção. Nesse caso aqui, ó, após a tentativa, o que vai acontecer? Eu não quero que ele veja os erros e acertos. Ele vai fazer a tentativa, imediatamente aquela tentativa, após a tentativa, ele não vai saber se ele errou ou qual foi o erro que ele cometeu. Eu vou desmarcar aqui, ó, o que eu quero que ele tenha. Vai ter um feedback final e ele vai ter a nota. Após a tentativa, ele vai ter só a nota, tá? E um feedback final. Mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, ou seja, gente, olha só, ele vai, após a tentativa, enquanto ainda estiver aberto, ou seja, depois que ele concluiu a atividade do questionário, que ele enviou a última tentativa, ele vai ter algum feedback depois que ele enviou. Eu ainda gosto de manter para ele só receber nota e feedback final. Aqui eu até poderia abrir exceções, tá entendendo? Para que ele recebesse o feedback específico, o feedback em geral, resposta correta. Eu vou abrir. Acontece que o aluno, ele enviou, ele mesmo não vai se beneficiar mais, mas ele pode pegar as respostas certas e mandar para um colega que ainda não fez as tentativas, porque ele ainda está no prazo. Ó, mais tarde, enquanto ainda estiver aberto. Tá? Agora, depois do fechamento do questionário, ou seja, quando ninguém mais pode enviar, aí sim ele vai ter todas as possibilidades. Vai ver o que ele acertou. Aparência. Mostrar a fotografia do aluno, mostrar a imagem grande. Eu gosto de ver quem é o aluno. Casas decimais, uma só, não precisa duas. Mesmo para avaliação geral, tudo bem. Mostrar a imagem grande. Imagem grande. Na aparência. Mostrar a fotografia do aluno. Esse aí deixa 2? 1. Deixa 1. Casas decimais. 9,1, 9,5, 9,4. Eu não gosto de mais do que isso, não.
Casos de mesma, isso, o mesmo para a avaliação geral, para avaliação. Restrições extras nas tentativas. Senha necessário? Não, gente, nada disso precisa ser marcado. Isso aqui é o seguinte, se você for um questionário extremamente, com muita exigência e tal, que você precise, por exemplo, se fosse o caso, né? Se fosse o caso de ser um vestibular, negócio, né, que tenha uma validade muito específica, aí você colocaria senha, colocaria requisição de rede, de endereço de rede, tudo isso, mas não é o caso. Segurança do navegador, janela pop-up segura com JavaScript, isso aqui você pode deixar também nenhuma. Feedback geral, limite das notas. Se ele tiver 100%, aí você vai colocar como feedback geral, excelente. O que ele tiver dentro desse limite aqui, de 100 a 90, vai ficar excelente. De 90 a 80%, ele vai ficar com muito bom. De 80 a 70%, ele vai ficar com bom. De 70 a... Não, regular. Vou botar regular. Abaixo de... Eu botei aqui, ó. Veja bem, olha aqui, ó. Presta atenção. Eu mandei adicionar mais opções. Manda adicionar mais opções. Aí de 60 a 40, eu estou colocando aqui precisa melhorar. E aqui, ruim. Vou botar aqui, precisa estudar muito. Então, por exemplo, vai de 40 a 25%. Aí é ruim, precisa melhorar. E de 25% até 1%, não pode ser 0 não, gente. Até 1, ele vai ser insuficiente. Nenhum grupo. Isso aqui é uma atividade individual, tá? Eu vou botar nenhum grupo aqui. E vou salvar aqui, ó. Salvar e mostrar. Presta atenção aqui que eu vou salvar e mostrar e vai entrar noutra tela para eu dar continuidade à atividade. O que aconteceu aqui agora, gente? Eu configurei o questionário. Olha só, aqui está dizendo aqui, ó, tentativas permitidas 2, duração máxima 1 hora, método de avaliação nota média, tá? Ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Então eu vou editar o questionário. Editar o questionário, isso. Editar o questionário, responda as questões avaliativas. Foram definidas perguntas embaralhadas, portanto, algumas ações relacionadas à página não está disponível. Para alterar a opção embaralhamento, utilize o questionário. Blá, blá, blá. Notas, paginar, gravar, total de avaliações, adicionar. Você vem aqui e vai adicionar. Vamos simplesmente adicionar uma nova questão aqui. Pronto, então agora você vai ver aqui que tem várias opções de questões distintas. Associação, que vai ser colunas, né? Associação de colunas, calculado, cálculo simples, correspondência de resposta curta, randômica, papapá, ensaio. Esse ensaio aqui, gente, é a questão dissertativa. Se você quiser fazer uma pergunta para o aluno responder escrevendo, você vai colocar ensaio, vai definir ensaio. Aí tem múltipla escolha calculada, número, resposta curta, resposta embutida, verdadeiro ou falso. Então você tem uma infinidade de questões. Basicamente, gente, o que eu uso? Eu uso associação de colunas, eu uso ensaio eventualmente, eu uso múltipla escolha e uso verdadeiro e falso. Ok? Vou começar pela associação de colunas. É bem bonitinho, eu gosto muito dessa opção. Isso. Eu vou botar como nome da pergunta aqui, o que eu vou escrever? Vou colocar associe as colunas. Texto da questão. Associe as colunas. Aliás, eu acho que eu vou inverter. Eu vou botar associe as colunas. Aqui e aqui embaixo eu vou colocar o enunciado. Associe
a coluna, não é as colunas, é a coluna da direita de acordo com as opções oferecidas, não é nem da esquerda, oferecidas. Assim, o feedback geral, gente, seria, na verdade, um esclarecimento. Vamos supor que você está colocando uma questão que requer um esclarecimento qualquer para ele, de conteúdo, um lembrete, uma informação a mais. Então, aí você coloca, no feedback geral, você coloca essa informação. Embaralhar, eu vou sempre embaralhar as questões. E aqui tem as respostas, tá? Definir pelo menos 2 questões e 3 respostas. Então, questão 1, vamos lá. Ó, vocês me deram a ideia. Qual é a cor? A resposta, evidentemente, que é rosa. Então, para cada... Ó, gente, o que acontece? Para cada pergunta, você vai ter uma resposta. Qual é a cor da pantera amarela? E você vai... Ó, você pode colocar outros conjuntos de itens, tá? Outras perguntas e respostas. Botei qual é a cor da pantera cinza. Ó, gente, o feedback combinado é essa. Sua resposta é correta, sua resposta está parcialmente correta, sua resposta está incorreta. Vamos lá, depois... Não, isso é... Pois é, definiu todas as questões, tá? Aí vem feedback combinado. Esse feedback combinado, gente, pode deixar exatamente do jeito que está aqui, porque nós definimos que ele vai usar o feedback padrão. Tá? Então, ele vai usar esse feedback aqui. Se a resposta estiver correta, sua resposta é correta. Se a resposta estiver errada, sua resposta é errada ou incorreta. E se estiver parcialmente correta, vai ter a resposta lá. Múltiplas tentativas é o seguinte: se você definiu que o aluno vai ter direito a fazer mais de uma tentativa, você pode aplicar uma penalidade às questões para a segunda tentativa. Mas normalmente o que eu coloco? Eu coloco 10% no máximo de perda. Está entendendo? Ou seja, se ele errou a questão, ele não vai ter feedback nenhum. Lembra que a gente colocou lá, configurou? Ele não vai ter resposta certa ou errada nenhuma. Ele vai responder e mandar. Aí só vai aparecer para ele a nota que ele tirou. Vai aparecer, você tirou 7 na primeira tentativa. Na segunda tentativa, ele fez. Aí ele vai aparecer lá a nota que ele tirou e mais algumas informaçõezinhas. Tá? Só depois que acabar o escopo de tempo de envio do questionário é que ele vai ter acesso a tudo que ele acertou, que ele errou. Eu vou botar aqui uma penalidade de 10%. E aqui você ainda poderia colocar dicas. Tá entendendo? Dica 1, dica 2. Não, dica seria o seguinte. Dica seria, vamos supor, alguma instrução para que ele pudesse chegar a uma conclusão a respeito daquela pergunta. Eu não vou colocar dica nenhuma aqui, porque inclusive minhas perguntas não requerem. Mostrar, limpar respostas incorretas, mostrar tags, não é o caso de colocar nada. Salvar e continuar editando. Deixa eu ver se precisa salvar e continuar editando. Não, eu posso pré-visualizar, vou pré-visualizar aqui só para vocês olharem como é que fica. Olha aí como é que fica, gente, ó. Qual é a cor da pantera azul? Aí você vai vir aqui, azul. Qual é a cor da pantera cinza? É cinza. Qual é a cor da pantera rosa? É preta. É amarela. Se eu enviar e finalizar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai mostrar, no caso aqui, ó, sua resposta parcialmente correta, você selecionou corretamente 2. A resposta correta, qual é a cor da pantera azul, é azul. Qual foi a cor da pantera cinza, é cinza. Qual foi a cor da pantera rosa, é rosa. Isso aqui seria a resposta certa, o feedback da resposta certa. Ó, eu vou salvar a mudança agora, tá? O que acontece agora? Eu posso vir aqui, ó. Você vai vir aqui
Vai vir aqui e você vai adicionar uma pergunta. Vou adicionar uma nova questão. Agora eu quero verdadeiro ou falso. Adicionar. Vou aqui ao nome da pergunta. O nome da pergunta vai ser verdadeiro ou falso. Aí o texto da pergunta vai ser a cor do cavalo preto de Napoleão era preto, era negro. A cor do cavalo negro de Napoleão era preto. É uma afirmação que ele vai ter que responder se verdadeiro ou falso. É verdadeiro, então veja, como é que vai ficar aqui? O feedback geral, eu não preciso dar, feedback geral, correto, para o quê? Para verdadeiro. A cor do cavalo negro de Napoleão era preto. Aí o cara vai responder se é verdadeiro ou falso. O feedback geral aqui é o seguinte, feedback geral aqui eu vou deixar em branco. Não precisa botar nada. Feedback geral. Feedback geral é mostrado ao aluno após completar a tentativa. Diferentemente do feedback. Você pode usar o feedback geral para dar aos alunos alguma informação sobre o tipo de conhecimento que essa questão... O feedback geral é a mesma coisa da outra. Ou seja, é aquela orientação geral, aquela dica geral. Não é o caso da nossa pergunta. Agora aqui, para o caso da resposta verdadeiro, o feedback é correto. Para falso, errado. Não tem mais nada o que fazer não, gente. Feedback geral não precisa de nada aqui. A resposta certa, você já escolhe qual é, se é verdadeiro ou falso. A resposta correta é verdadeiro. Aí para o feedback para verdadeiro é o quê? Correto. Feedback para falso é o quê? Errado. Ok? Múltiplas tentativas não é o caso. Ou seja, não tem múltipla tentativa aí. Porque uma questão de verdadeiro ou falso, se ele errou da primeira, já errou mesmo. Salvar mudanças aqui. Vamos aqui para uma terceira pergunta. Múltipla escolha. Vou adicionar. Nome da pergunta. Escolha a única alternativa correta. Porque pode ser uma múltipla escolha de várias alternativas corretas. Então, eu quero que seja de uma só alternativa correta. Texto da questão. A cor do cavalo negro de Napoleão é... Feedback geral, eu não preciso de nada. Uma ou múltiplas respostas? Uma só, apenas uma resposta correta, tá? Tem que deixar marcada aqui apenas uma. Logo após feedback geral, que não precisa colocar nada, você vai ter aqui uma resposta. Misturar opções, tudo bem, se vai ter mais de uma alternativa, misturar as opções. E resposta, preto, nota 100%. Para a resposta preto, a nota vai ser 100%, ou seja, ele ganhou, ele acertou a questão. Feedback correto. A segunda escolha, amarelo, a nota é 0%, 0%, tá? Pior que não tem 0%, nenhuma, é nenhuma. A nota é nenhuma. Escolha 3, azul, nenhuma também. Feedback errado. Escolha 4, cinza, nenhuma. Feedback errado. Escolha 5, preto e branco, nenhuma. Errado. Ok? E eu poderia ainda ter mais opções, criar mais espaços aqui para escolhas. Não é o caso. Aqui já o feedback combinado já existe. Múltiplas tentativas, eu vou dar um erro aqui, uma percentual de 10% de perda. Não vou dar dica nenhuma, tá? Vou dar uma dica aqui. Leia o enunciado da pergunta. Salvar mudanças? Sim, salvar mudanças. Bom, gente, eu já tenho aqui o questionário. Vamos supor que seja só isso mesmo, 3 questões, tá bom? Eu vou aqui agora, gente, voltar lá para minha
Já está definido aqui o questionário, total de avaliações, vai tirar 10 no máximo, posso repaginar, não é o caso, eu vou gravar isso aí. Só clicar em gravar só para... Aqui, ó, tem um gravar aqui. Vou gravar isso aí. Não é nem necessário não, mas eu gravei. Vou voltar lá para a página inicial da sala. Vou lá para a minha opção do questionário. Estou lá na sala, vou acessar o questionário. Olha o que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou acessar, vou mudar meu papel aqui para aluno, para estudante. Eu mudei meu papel aqui para estudante, tá certo? Para eu ver a questão como estudante. Vou acessar aqui, ó, questionário agora para eu ver como é que ficou. Certo? Olha o que me aparece aqui, ó. Tentativas permitidas 2, duração máxima 1 hora, método de avaliação nota média. Tentar responder o questionário agora. Este questionário tem limite de tempo. Permite apenas 2 tentativas. Você está prestes a iniciar uma tentativa. Quer continuar? Iniciar a tentativa. Pronto. Questão 1. Qual é a cor da pantera cor-de-rosa? Cinza. Preto. Qual é a cor da pantera azul? Azul. Qual é a cor da pantera amarela? Amarela. Qual é a cor da pantera negra? Preta mesmo. Cinza, cinza. Só errei uma das outras. Cor do cavalo negro de Napoleão. Botar azul de propósito. Escolha a opção. Verdadeiro. Acertei. Agora eu vou para próximo. Vamos supor, ele está me dando aqui como se tivesse mais de uma página. Vou para a próxima página. Como não tem mais nenhuma página, ele vai dizer, ó, vou retornar. O que aconteceu aqui, gente? Ó, eu acessei como aluno. Quando eu acessei, ele está me dando a foto. Eu tô aqui com minha foto, minha imagem grande, meu nome. Eu tenho 3 questões para fazer. O tempo está correndo aqui, ó. 58 minutos, 21 segundos, 20, 19. Está correndo aqui o tempo. Já passou 2 minutos do questionário, certo? Eu estou aqui com o questionário já respondido. Eu já coloquei as opções, as respostas. Cor do cavalo da pantera cor-de-rosa é preta. E aí eu fui respondendo, respondi isso aqui, vou para o próximo. Na próxima janela, ele vai dizer assim, ó, resumo das tentativas. 1 resposta salva, 2 salva, 3 salva. Eu posso retornar ainda, por quê? Porque o tempo, eu ainda tenho tempo. Enquanto o tempo está passando aqui, eu ainda posso retornar sempre para ir fazendo as correções que eu queira. Esta tentativa precisa ser enviada até segunda, 1º de junho, tá lá. Eu vou enviar tudo agora. Enviar tudo. Por que aqui, ó? Veja bem, gente. Aqui ele está me dizendo que nesse tempo aqui, termina, eu tenho que enviar. Vou enviar tudo agora. Enviar tudo e terminar. Quando eu enviei tudo e terminei, eu estou vendo aqui a nota que eu tirei. Tá? Nota média 6 de 10, feedback geral regular. Fazer outra tentativa, beleza. Iniciar nova tentativa. Ainda vai fazer outra? Cavalo negro de Napoleão é preto e branco. Tu vê que na segunda tentativa as perguntas mudaram de ordem. E as respostas também. Aqui eu vou botar verdadeiro, vou responder tudo certo agora. Amarela é amarela, rosa é rosa. Vou para o próximo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou enviar vou enviar tudo. Tirei 10, ó. Nota 10. Excelente, parabéns. Eu tirei regular na primeira e tirei excelente, parabéns na segunda. Não são permitidas outras tentativas. Por quê? Porque eu já terminei, eram 2 tentativas, fiz as 2.